Boa noite àqueles a quem não estabeleci contato ainda hoje. Bueno, bebendo, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Sintam-se como se vocês estivessem aqui em casa. Jefferson, vão chegando. Boa noite a todos, boa noite a todos. Ricardo, lá o pessoal de Natal, vão chegando. Karen, vão chegando, povo, vão chegando para mais uma. Marli Costa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sintam-se como se vocês estivessem aqui conosco, aqui na minha casa. Hoje nós vamos falar sobre acordo de não persecução penal, né? É um tema que vai despencar para quem vai lidar com prova, vai despencar em prova. O pessoal de Brasília, Najara, Maria Luísa, vão chegando, gente, vão chegando, pessoal. Vamos esperar o pessoal ir chegando aos poucos para nós conversarmos sobre esse tema de acordo de não persecução penal que foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019. Oi, Andréia. Vão chegando. Pacote anticrime, né? Vamos falar mais um pouquinho. Isso vai... Ô, Alberto, vão chegando. Leonardo, sejam bem-vindos. Isso vai despencar em prova, né, gente? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser objeto de prova. Isso vai ser objeto de muita discussão, inclusive doutrinária. Então, assim, vai ser... Claro que eu fiz um negócio aqui que eu não deveria. Claro que eu fiz um negócio aqui que eu não deveria. Agora deu. Agora eu consegui aqui. Então vamos chegando, gente. Vai despencar em prova, naturalmente, certamente vai despencar em prova. Então nós temos que ter aqui um cuidado em relação a isso. Vamos falar sobre isso, vamos deliberar sobre acordo de não persecução penal, né? Oi, Esmeralda, vai chegando, tudo certo? E aí, como é que estão ainda estão nessa fase de quarentena, ainda estão também isolados? Como é que é o negócio? Como é que vocês estão, né? Ainda estão em casa, isolados, é? Ô, Patrícia, hoje eu já tomei chimarrão, tô verde de chimarrão, eu tava tomando chimarrão até agora. Tô verde de chimarrão lá, e aí a Nath fica com chimarrão agora, né? Vão chegando, gente, vão chegando. Bom, pessoal que tá estudando, Vini, vamos lá, é o que nós vamos falar, Vini. É o que nós vamos falar, Vini Oliveiras, nós vamos falar sobre acordo de não persecução penal. Justamente esse o nosso tema de hoje. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo de boa? Né? Estão conseguindo... Vai até entediante, né? Bah, Luana, essa pergunta não tem como te responder agora. Tá? Tem que aguardar a manifestação, se vai ser adiada a segunda fase da OAB. Tem que aguardar a manifestação oficial da OAB, né? Não tem como nós anteciparmos e não adianta nós ficar sofrendo com antecedência, né? Então, vamos continuar estudando, vamos de boa, né? Vamos continuar focado para para o dia 28 de junho, tá? Então, não vamos ficar nessa neura de, vai ser, a segunda fase vai ser adiada ou não. Há essa possibilidade, evidentemente que há essa possibilidade de adiamento, mas sem que a OAB ela se pronuncie de uma forma oficial, não tem como nós nos anteciparmos, tá? Não tem como nós... chutarmos se vai ser ou não. Oi, Catiúcia. Catiúcia chegando. Bom, gente, então já estamos chegando, o pessoal já se aproximou, né? Vamos começar a introduzir o tema aqui. Ô, Leonardo, né? Bom que tu tá aí, velho. Vamos introduzir o tema. Antes de mais nada, deixa eu deixar minha homenagem aqui ao meu amigo Fernando Salvatore. Ele tá de aniversário hoje, né? Eu não poderia deixar de homenageá-lo, o grande Fernando Salvatore, nosso amigo, nosso parceiro aqui. Toda a minha homenagem, que nós tenhamos que você tenha muitos anos de vida e sucesso também, né? Então vai a minha homenagem ao Fernando Salvatore, parceiro
de tênis, parceiro de copo, parceiro e vizinho, tá? Então vamos lá. Não, Anderson, não. Essas atualizações aqui não é... o que eu for falar hoje, esquece para a segunda fase do 30º exame do OAB. Gente, isso são coisas que... é uma lógica, não é nem questão de perguntar, né? Tia, não vai cair em segunda fase, o que eu for falar hoje, acordo de não persecução penal, esqueça esse negócio para a segunda fase do 31º exame da OAB. Isso vai cair a partir do 32º exame da OAB e para provas de concurso público, né? Principalmente carreiras policiais, isso vai despencar. Então, para a prova do 31º exame da OAB, segunda fase, não cai, tá? Não cai porque entrou em vigor depois da edição, depois do edital do 31º, tá bem? Então é uma aula, é um tema que vai ser para a primeira fase do 32º e para concursos públicos. E isso hoje vai ser basicamente uma aula, tá? Nós vamos tentar sintetizar nesses 40, 50 minutos de aula, né? Sintetizar mais do que uma live. Nós vamos tentar trazer isso como uma forma uma forma mais didática, assim, como se fosse para você meio que já introjetar isso para um eventual concurso público, até mesmo você que está atuando já está atuando nas varas criminais, você poder saber como é que isso funciona, tá? Nós vamos trabalhar 8 tópicos, tá bem? Nós vamos trabalhar 8 tópicos sobre o acordo de não persecução penal a começar de agora, tá? 8 tópicos desde a sua conceituação até uma eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo, tá bem? Então é bem didático vai ser a coisa. Olha só, o que vem a ser o acordo de não persecução penal? O que eu posso considerar esse acordo de não persecução penal? Veja que o acordo de não persecução penal nada mais é que um negócio jurídico extrajudicial. É uma celebração. O acordo por si só, a expressão já traduz o que o legislador pretendeu ao introduzir isso no nosso ordenamento jurídico. Não confundo muito com play bargain, não confundo com uma espécie, não confundo com transação penal, com suspensão condicional do processo, né? Na verdade, é um instituto que ele é um pouco diferente da play bargain, diferente da suspensão condicional do processo, da transação penal. Na verdade, quando nós tratamos de um acordo de não persecução penal, ele é uma celebração de um negócio jurídico. É como se o Ministério Público e também o acusado, eles sentassem numa mesa e começassem a entabular um acordo, um negócio, né? Oi, grupo de ciências criminais, tudo bom? É como se nós estivéssemos entabulando um negócio. E vejam que o acordo de não persecução penal, ele é celebrado entre o Ministério Público e o acusado, mas assistido pelo advogado. Tem que deixar muito claro isso. Não é o acusado chegar e perante o Ministério Público e já sair sendo celebrado ou colocado ou aventado as condições e as cláusulas do acordo. Não, isto é perante o advogado do acusado e também em audiência específica para isso, tá? Então não é um cara chegar e lá no Ministério Público, no prédio do Ministério Público, vão fazer um acordo e levar para o juiz um documento para o juiz. Não, isso tem que ser na frente, numa audiência designada para isso, com o Ministério Público, com a defesa, com o advogado de defesa, tá bem? Então vamos deixar bem claro, isso não é não é uma imposição, tá? Não é algo unilateral onde o Ministério Público vai impor e a defesa e o acusado vai se submeter. São cláusulas
que serão debatidos. Evidentemente que o acusado ele vai ter que cumprir determinadas condições, mas ele vai ter a liberalidade de aceitar ou não o acordo, de aceitar ou não as condições que forem impostas. Se não aceitar, evidentemente que ele vai se submeter a uma eventual ação penal, mas lá na frente com a probabilidade, com a perspectiva de eventualmente não decorrer uma sentença condenatória, tá? O assunto, Marcelo, é o acordo de não persecução penal, tá? Tá bem? Então vejam, esse é o conceito básico, tá? Desse acordo de não persecução penal. Um negócio jurídico de natureza extrajudicial homologada pelo juiz, com a figura do juiz, com a figura da defesa, com a figura do Ministério Público. E tem algumas finalidades, né? O acordo de não persecução penal tem algumas finalidades que são bastante interessantes. É para viabilizar soluções rápidas para crime chinelão, tá? Então vejam que é uma tendência mundial, e isto é correto, isso deve acontecer, de nós termos mecanismos ou medidas alternativas a uma ação penal, a uma percepção penal. Então nós temos já no nosso ordenamento jurídico alguns institutos que vão evitar a persecução penal, evitar que haja um procedimento criminal. Como nós temos a transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo, a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional do processo também são institutos que vão inviabilizar ou que têm a finalidade de impedir que uma ação penal ela tramite a ponto de chegar a uma sentença. E veja que quando nós falamos em acordo de não persecução penal também, tem uma outra finalidade que é priorizar todos os recursos humanos, os recursos financeiros, priorizar do Ministério Público e do Poder Judiciário, priorizar aqueles crimes, aquela ação penal, aquele processo penal para crimes mais graves. Crimes menos graves, eu acho que eu vou tentar desativar aqui, só preciso saber como é que eu faço para desativar. Eu vou desativar os comentários agora, tá? Eu vou desativar um pouquinho os comentários porque serão tópicos que eu vou estabelecer e provavelmente as dúvidas de vocês eu vou tratar ao longo desses 50 minutos que nós temos restante, tá? E aí no final eu pego e abro os comentários novamente para nós, se eventual dúvida, alguma dúvida que tenha ocorrido, tá bem? Então, mas para eu saber se está tudo funcionando, vocês botam lá o coraçãozinho para eu saber se a transmissão tá indo, se a voz, se o áudio tá bom, tá bem? Então tá, eu tava falando para vocês que a persecução penal ela tem uma finalidade de ser uma medida alternativa a uma eventual ação penal para conferir solução rápida para aqueles acusados que envolvam crimes de menor ofensividade, crimes de menor gravidade. Também como forma de otimizar os custos, os recursos humanos e também financeiros do Ministério Público e do Poder Judiciário para que priorizem esses recursos humanos, esses recursos financeiros para a apuração de crimes mais graves. Crimes menos graves vamos solucionar rapidamente, vamos solucionar por meio de um acordo, né? Então essa que é a finalidade, também evitar os efeitos de uma eventual sentença condenatória. Então essa é a parte mais conceitual do acordo de não persecução penal. Uma discussão que se trava é: esse acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado? Ou seja, uma vez preenchidos os requisitos, o acusado ele tem esse direito subjetivo de que o Ministério Público ele tome a iniciativa de celebrar o acordo de não persecução penal, ou a parte ela buscar o acordo de não persecução penal e o Ministério Público ele pode simplesmente se negar a celebrar esse acordo. Vejam que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os pressupostos, os requisitos para a celebração desse acordo de não persecução penal. E vai chegar uma hora que eu vou dizer para vocês, olha, preenchidos os requisitos, o Ministério Público ele deve ou ele pode celebrar esse acordo de não persecução penal.
É o direito subjetivo do acusado ele ter essa possibilidade do acordo de não persecução penal ou fica a critério do Ministério Público? Olha, veja, para nós termos uma noção como é que isso funciona, tá? Isso é um instituto novo, né? Ele entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020. Ainda a jurisprudência ela vai ter que se posicionar, vai ter que se posicionar sobre os determinadas situações que vão ser colocadas para discussão jurisprudencial perante nossos tribunais superiores. E uma dessas discussões, sem dúvida, vai ser se o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado ou não. Eu particularmente entendo que é um direito subjetivo, mas mitigado. Como assim um direito subjetivo mitigado? É uma coisa que a gente andou estudando, andou pensando, porque nós não podemos considerar que o acordo de não persecução penal, uma vez preenchidos os requisitos, seja um direito absoluto do acusado. Vejam, não dá para nós considerarmos o acordo de não persecução penal como um direito absoluto do acusado e não também podemos considerar que fica ao humor do promotor de justiça, ao humor do Ministério Público ele celebrar ou não esse acordo de não persecução penal. Deve ter um equilíbrio aqui, nós temos que considerar um ponto de equilíbrio. Nem tão absoluto e nem tão discricionário por meio do órgão do Ministério Público, do agente do Ministério Público. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, lá no artigo 28A, porque o acordo de não persecução penal, acabei me passando, né? O acordo de não persecução penal está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Ele foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020 e está inserido no artigo 28A do Código de Processo Penal. E se vocês verificarem lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, tem a expressão de o Ministério Público poderá, como se fosse uma faculdade, não é deverá propor acordo de não persecução penal. Essa expressão poderá, ela traduz uma faculdade, mas não que seja uma arbitrariedade de não propor este acordo de não persecução penal. Deve ter aqui aquele ponto de equilíbrio. O Ministério Público, se preenchidos os requisitos para não propor esse acordo de não persecução penal, deve ocorrer, deve evidentemente ter uma justificativa, deve ter uma fundamentação. Não é simplesmente o promotor de justiça ou o Ministério Público dizer assim, olha, não gosto de ti, portanto você, embora preenchidos os requisitos, não vou fazer a proposta de acordo de não persecução penal. Não tem essa discricionalidade plena o órgão do MP. E também não dá para dizer que o acusado ele tem esse direito de uma forma absoluta. Porque imaginem só a seguinte situação. Imaginem que um dos requisitos para o acordo de não persecução penal é que o sujeito ele esteja sendo acusado por um crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos praticado sem violência ou grave ameaça. Então consideremos um crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal. Lá no artigo 317 do Código Penal tem a previsão do crime de corrupção passiva, cuja pena mínima é de 2 anos. A pena mínima de 2 anos, a máxima de 12. Vejo que considerando a rigor, o crime de corrupção passiva, se o acusado ele for primário confessar o delito, o crime de corrupção passiva viabiliza o acordo de não persecução penal. Aí tu imagina que o sujeito, ele acabou solicitando e recebendo uma vantagem indevida do tipo 100 milhões, 50 milhões, ou seja, o cara praticou um baita ato de corrupção. Esse cara, ele merece um acordo de não persecução penal, ou seja, um cara que pratica com um grau de reprovabilidade acima da média esse acordo de não esse crime,
Imagina alguém, um funcionário público, um funcionário público que ele se apropria ou desvia milhões de reais. Esse cara, ele merece um acordo de não persecução penal. O Ministério Público, ele é obrigado a propor um acordo de não persecução penal para um cidadão que praticou um crime de corrupção, um crime de peculato e teve uma repercussão uma repercussão maior, com um grau de reprovabilidade maior. Não, nesse caso, a minha concepção, não seria um direito absoluto deste corrupto, desse funcionário público que praticou esse desvio de verba, né? Até porque, e aí essa que é uma discussão, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. A gente vê tanta gente falando, é um direito subjetivo, não é um direito subjetivo. Cara, é um direito subjetivo, na minha concepção, mitigado, dependendo do ponto de equilíbrio. Veja que no artigo 28A, e aí vai para a tua prova de concurso, tá? No artigo 28A do Código de Processo Penal, diz lá que o Ministério Público ele poderá propor o acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Esse desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime é que mitiga o direito subjetivo do acusado. Então aqui há uma mitigação do direito subjetivo do acusado justamente nessas expressões. O legislador quer dizer, velho, não é em qualquer situação, não é um direito absoluto do acusado ele ter esta proposta de acordo de não persecução penal, desde que o Ministério Público considere necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Se o Ministério Público considera que um acordo de não persecução penal não é suficiente para a reprovação da conduta do sujeito, para a prevenção do crime, o Ministério Público não vai propor o acordo. O Ministério Público vai oferecer a denúncia, mas para isso deve ter uma fundamentação, deve ter o Ministério Público justificar. Na hora que for oferecer a denúncia, o Ministério Público tem que justificar o porquê que não propôs ou não viabilizou uma proposta de acordo de não persecução penal, certo? Então, claro que a jurisprudência ela vai se alinhar, a jurisprudência ela vai ter que ser dos tribunais superiores, ela vai ter que ser, agora há pouco saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que não é direito subjetivo do acusado, né? Mas aí nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Até porque, e aí vai para a tua prova também, vai para a tua prova, se tu for fazer concurso público, vai para a tua prova também. Até porque, lá no artigo 28A, parágrafo 14, se eventualmente o agente do Ministério Público, se eventualmente o promotor de justiça se recusar a formular uma proposta de acordo de não persecução penal, o acusado, o investigado, ele poderá formular um requerimento para que os autos sejam encaminhados para o Procurador-Geral ou para o órgão superior do Ministério Público. Para aquele órgão superior do Ministério Público, ou seja, se eventualmente o promotor de justiça não formular a proposta de acordo de não persecução penal, o investigado tendo interesse nesse acordo de não persecução penal e o promotor não formular a proposta, ele pode formular um requerimento de que os autos sejam encaminhados para um órgão superior, um órgão superior do Ministério Público para análise se eventualmente era caso de formular proposta de acordo de não persecução penal ou será caso de oferecer a denúncia. Então vejam que eu tenho um órgão fiscalizatório, inclusive dentro do âmbito do Ministério Público. Se o promotor não ofereceu a proposta, ele vai ter que fundamentar, ele vai ter que justificar. E ele está sob o crivo da fiscalização de um órgão superior dentro do âmbito do Ministério Público. Vejo que não é propriamente o juiz que vai dizer o que o Ministério Público deve fazer ou não. O juiz ele não pode pegar e determinar que o Ministério Público ele formule a proposta formule o acordo de não persecução penal. O juiz não pode obrigar isso, sob pena
de ele ferir o sistema acusatório, de violação no sistema acusatório. O juiz, ele não pode determinar, ó, promotor, vai lá e formula a proposta, formula o acordo de não persecução penal. Quem vai ter que fazer esta análise é um órgão superior do MP e não o juiz. Vai para a tua prova lá, cuida lá na tua prova isso, certo? Não é o juiz que vai determinar se o MP, o promotor, deve ou não formular a proposta de não persecução penal, e sim um órgão superior do MP, beleza? Do próprio MP, certo? Então veja, esse para mim, na minha concepção, é um direito subjetivo mitigado, tá? O MP ele tem que fundamentar o porquê que ele não vai formular proposta de acordo de não persecução penal, certo? Esse foi o item 2. Agora nosso item 3, tá? Nosso item 3, absolutamente importante para quem vai fazer prova de concurso. Absolutamente importante para quem vai fazer o 32º exame da OAB, primeira fase. Tá? De novo, não cai para a segunda fase do 31º, só a partir do 32º. Absolutamente importante. E também, para quem é advogado, para quem está me assistindo agora e é advogado, tu não precisa, velho, não precisa esperar que o promotor de justiça te procure para celebrar um acordo de não persecução penal. Se eventualmente o teu cliente, o acusado, ele tiver interesse de celebrar um acordo de não persecução penal, você pode, advogado, ir até o Ministério Público e agendar uma audiência com o promotor, uma reunião com o promotor, para vocês poderem começar a entabular, a celebrar ou viabilizar a proposta o acordo de não persecução penal. Então não precisa você esperar lá o advogado na prática, não precisa esperar o promotor te procurar, você pode procurar o promotor. Se o teu cliente tem interesse, ou se você considerar, conversando com o teu cliente, que ele tem interesse, que seria bom para ele, vai lá no Ministério Público e vamos lá, ô promotor, e aí rola um acordo, né? É absolutamente possível de você fazer isso, não ficar aguardando, tá? É uma advocacia mais ativa dentro na parte investigatória, inclusive, beleza? Mas quais são os requisitos? Quando é quem que pode ser formulada essa proposta de acordo de não, esse acordo de não persecução penal? Quem são aqueles que podem ser, entre aspas, agraciados por esse acordo de não persecução penal? Vejam que não é para qualquer crime e não é para qualquer situação. Um cuidado que tem que ter aqui. E aí eu faço a meia-culpa na prática, tá? Eu trabalho no Ministério Público, então eu sei o que eu estou dizendo. Muitas vezes, quando chega, por exemplo, num contexto de crimes de menor potencial ofensivo, tá? Em crimes de menor potencial ofensivo, muitas vezes chega o termo circunstanciado para o Ministério Público e já de imediato, a primeira manifestação do Ministério Público é requerendo a designação de uma audiência preliminar para a transação penal ou de conciliação. Ou seja, mesmo sem termos elementos um pouco mais robustos de autoria e prova de materialidade, a manifestação ministerial de início, a primeira manifestação ministerial é formular um requerimento para a designação de audiência preliminar de conciliação e transação penal. E isso gera um problema, porque pode ser que naquele termo circunstanciado não seja nem caso de audiência, e sim já de promoção de arquivamento direto. E muitas vezes não se faz essa análise. E isso que eu estou falando de crimes de menor potencial ofensivo. Agora, para crimes que se enquadram na possibilidade de acordo de não persecução penal, antes de o Ministério Público formular o acordo, antes do Ministério Público ele imaginar ou ele cogitar da hipótese de celebração, de proposta de acordo de não persecução penal, o MP, e vai para a tua prova de concurso também, o MP tem que verificar se não é caso de arquivamento. Olha o que eu estou te dizendo. A primeira coisa que o Ministério Público tem que verificar
é se não é caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, o MP, conforme agora a nova sistemática de arquivamento, ou o Ministério Público, dentro do âmbito do MP, é que vai ter que determinar o arquivamento do inquérito policial. Só deixa eu fazer um parênteses agora, tá? Só um parênteses aqui do item 3, só um parênteses. Vejam que pela sistemática do Código de Processo Penal, a partir das das inclusões da lei, a partir da Lei 13.964 de 2019, da lei do pacote anticrime, agora o inquérito policial ele não é mais determinado, o arquivamento do inquérito policial não é mais determinado pelo juiz, tá? Embora esteja suspenso esse dispositivo por conta da decisão do ministro do STF, Luiz Fux, aquela decisão liminar, para todos os efeitos, se for derrubada essa liminar, se o plenário do STF ele ratificar a eficácia do artigo 28 do Código de Processo Penal, agora o arquivamento do inquérito policial não será mais pelo juiz. O Ministério Público, na sistemática anterior, o Ministério Público promovia pelo arquivamento, o Ministério Público ele requeria o arquivamento e o juiz é que determinava o arquivamento do inquérito policial. Agora, pela nova sistemática, o arquivamento do inquérito policial é dentro do âmbito do MP. É o promotor de justiça que vai determinar o arquivamento do inquérito policial, depois encaminhar para o conselho, para um órgão superior do MP para homologar esse arquivamento ou não. Ou seja, tudo agora é dentro do âmbito do Ministério Público esse arquivamento do inquérito policial. Então vejam a importância do promotor agora fazer uma análise ainda mais acurada, ainda mais cuidadosa, não que não fizesse antes, a gente faz essa análise, mas agora um pouco mais de cuidado, porque duas situações. Primeiro, para verificar, se não for caso de arquivamento, viabilizar a proposta de não persecução penal. E segundo, ele está sendo fiscalizado por um órgão superior do MP. Se ele promover por arquivamento sem uma fundamentação adequada, velho, o órgão do MP, o superior, vai dizer, como assim, promotor? Como é que tu não promove? Como é que tu promoveu pelo arquivamento essa porra? Isso é caso de denúncia. Então ele vai ter que fundamentar muito bem esse arquivamento ou não do inquérito policial. E se não for caso de arquivamento, como está no artigo 28A do Código de Processo Penal, se não for caso de arquivamento, preenchidos os demais requisitos, aí sim que o promotor, aí sim que o Ministério Público vai deliberar sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal. Então, de novo, a primeira coisa que tem que viabilizar, a primeira coisa que se analisar, se é caso de arquivamento ou não do inquérito policial. Não sendo caso de arquivamento do inquérito policial, ou seja, tem prova da materialidade, indícios de autoria, aí eu já posso fazer a análise, ou o Ministério Público já pode fazer a análise se vai formular a proposta de acordo de não persecução penal ou não. Então, primeiro, arquiva ou não? Não arquivou, não é caso de arquivamento, tem justa causa para ação penal, não tem nenhuma causa, nenhuma situação que possa viabilizar o arquivamento, tem justa causa, a prova da materialidade e de autoria, pronto. Agora eu vou analisar os requisitos do acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos, formula a proposta. Desde que necessário e suficiente para a reprovação ou prevenção do crime, certo? Beleza? Então esse é o primeiro requisito, não ser caso de arquivamento de inquérito policial. Segundo requisito, infração penal com pena mínima. Olha que eu vou te dizer, já muito acostumado com pena máxima combinada. Vejam, o pressuposto para o acordo de não persecução penal, o requisito para o acordo de não persecução penal é que o crime pelo qual o sujeito está sendo investigado, o agente está sendo acusado, o crime prevê pena mínima inferior a 4 anos.
não é a pena máxima combinada, é a pena mínima combinada, inferior a 4 anos. Então, aqueles crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, já pode-se cogitar da hipótese de acordo de não persecução penal. Naqueles crimes cuja pena mínima não seja superior, ou seja, inferior a 4 anos. Aí entra corrupção passiva, corrupção passiva tem pena mínima de 2 anos, tem o crime de peculato, pena mínima de 2 anos, crime de falsificação de documento, pena mínima inferior a 4 anos, crimes de furto qualificado, pena mínima de 2 anos. Então esses crimes, eles viabilizam a possibilidade de acordo de não persecução penal. Então não é caso de arquivamento, não ser caso de arquivamento e, segundo requisito, infração penal com pena mínima combinada inferior a 4 anos. Beleza? Certo? E vejam, vai para o teu concurso também. Mas antes disso, se vocês me permitirem, tá? Saúde. Agora a Nath deixou aqui um vinho, ela tá tomando um vinho. A gente só uma taça ou duas só para relaxar um pouco depois de ter gravado o dia inteiro hoje para carreiras policiais, para delegado. Acho que podemos compartilhar. Então tu toma teu vinho aí, eu tomo aqui, toma tua cerveja, eu tomo aqui. Um gol, como a gente costuma dizer, tá bem? Saúde. Muito bom. Bueno, então vejam, olha só. Então quando a gente fala em acordo de não persecução penal, já tem 2 requisitos aí. Não ser caso de arquivamento e pena mínima combinada, seja inferior a 4 anos. E um outro requisito, que na minha concepção era até mesmo desnecessário, mas tudo bem. Mas para a tua prova, tá? Nós estamos tentando ser bem didático aqui, tá? Um outro requisito é a confissão do cara. O cara tem que confessar. Confissão formal e circunstanciada. Ou seja, além de não ser caso de arquivamento, além de a infração prever pena mínima inferior a 4 anos, o sujeito tem que confessar. Foi Joe. Eu assumo o crime, eu confesso, e de forma circunstanciada, formalizada, não é verbal, tem que estar registrada a confissão do cara, perceberam? Ou seja, é aqueles resquícios de um sistema inquisitório, né? Como se o pressuposto, e é curioso porque no acordo de não persecução penal, esse requisito da confissão, ele é uma exigência. Na suspensão condicional do processo, transação penal, não há o requisito da confissão, mas o legislador considerou que, de uma forma mais segura, para que o Estado se certifique de que efetivamente esse sujeito, teoricamente, ele teria praticado um determinado delito, também exigiu como forma de um Ministério Público ele formular a proposta de acordo de não persecução penal, que ele confesse. Então vejam, a confissão, requisitos, não ser caso de arquivamento, infração penal com pena mínima inferior a 4 anos, confissão, o cara tem que confessar, e também mais um requisito que é importante, é que o crime pelo qual o sujeito está sendo acusado, ele não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Acordo de não persecução penal é para crime sem violência ou grave ameaça. Para crime sem violência ou grave ameaça. Crimes praticados com violência ou com grave ameaça não rola acordo de não persecução penal. Crime de roubo simples, por exemplo. O crime de roubo simples tem crime de roubo simples tem pena mínima de 4, máxima de 10 anos. Roubo simples. Vejam que a pena mínima aqui, pena mínima de 4 anos. Só que não rola para roubo simples porque é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Aliás, deixa eu ver antes que eu esqueça. Deixa eu fazer mais uma referência que também vai dar para o teu concurso público. Isso aqui também é mamão com açúcar para concurso público. Quando eu falei em pena mínima inferior a 4 anos,
Vejam, pena mínima cominada ao delito, prevista para o delito inferior a 4 anos, você tem que considerar para verificar a pena mínima inferior a 4 anos, as causas de aumento de pena e as causas de diminuição da pena. Causas de aumento de pena, causas de diminuição da pena. E aí segue, aqui está no artigo 28A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E aí segue a lógica também da verificação do pressuposto para suspensão condicional do processo. Se nós estivermos diante de concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, principalmente no que tange nos concursos de crime, a pena mínima, considerando com os concursos de crimes, os acréscimos pela exasperação ou pelo cúmulo material, não pode superar 4 anos. A pena mínima tem que continuar inferior a 4 anos. Então, as causas de aumento de pena e as causas de diminuição da pena influenciam para a verificação dessa pena mínima de inferior a 4 anos. E também os concursos de crimes. No contexto de concurso de crimes, tem que verificar o critério da exasperação. Aí tu vai pegar a pena mínima combinada ao delito. A pena mínima combinada ao delito e tu vai exasperar no crime continuado, por exemplo, pela fração que vai menos aumentar. Ou seja, pela fração mínima de 1/6. Se você pegar a pena mínima combinado ao delito, e, por exemplo, 3 anos. 3 anos a pena mínima. E a infração foi praticada em crime continuado, vai pegar esses 3 anos e vai aplicar 1/6 da pena. Tu vai verificar que vai dar 3 anos e 6 meses. Ainda assim o sujeito preenche o requisito para o acordo de não persecução penal, tá? Então vai para tua prova lá. Causas de aumento de pena, causas de diminuição da pena, naquelas frações que menos diminua e aquelas frações que menos aumente para chegar a que mais diminui, a que mais diminui e que menos aumente para chegar à pena mínima combinada inferior a 4 anos. Se, considerando os causas de aumento de pena, as causas de diminuição da pena, ainda assim a pena mínima ficar abaixo de 4 anos, cabe acordo de não persecução penal. Considerando as causas de diminuição da pena e causas de aumento de pena e superar 4 anos, não rola o acordo de não persecução penal, certo? Isso vale também para concursos de crime, certo? E aí tem os crimes praticados sem violência ou grave ameaça. E aí vem uma discussão. Crimes praticados sem violência ou grave ameaça e crime culposo. Imagina um homicídio culposo. Imagina que o sujeito lá, ele pegou e na condução do veículo automotor atropela uma pessoa e mata. Cabe acordo de não persecução penal. Seria possível nós falarmos em acordo de não persecução penal? Vejam que a pena mínima não é vai ser inferior a 4 anos. A pena mínima do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor é inferior a 4 anos. É inferior a 4 anos. O requisito tá de boa. Sujeito confessou o delito. Tá de boa. E aí, mas é um crime praticado com violência ou com violência? Você vai dizer, mas foi crime praticado com violência. Olha, o cara lá tá tudo estrupiado. O cara lá tá completamente detonado. Como é que não vai ser com violência? Vejam, o dolo aqui, o requisito de o sujeito empregar violência ou grave ameaça só vale para crimes dolosos. Crimes culposos, ainda que o resultado, vejam que a conduta, a violência ou grave ameaça tem que se analisar na conduta do sujeito e não no resultado. Se o sujeito ele praticou um crime culposo e o resultado, ainda que foi decorrente de um ato violento, ainda que tenha ocorrido, por exemplo, com um homicídio culposo na condução do veículo automotor, o sujeito foi atropelado, é violência. Mas vejam que a violência foi no resultado e não na conduta do sujeito. O sujeito não teve a intenção de causar aquele resultado. Então, vai para a tua prova. Crime culposo, ainda que
em ato violento, em resultado violento, como no homicídio culposo na condução de veículo automotor, viabiliza a proposta de não persecução penal, viabiliza o acordo de não persecução penal, certo? Beleza? Então vejam que o crime, a violência ou grave ameaça, ela está relacionado ao crime doloso e não para o crime culposo, certo? Beleza? Cuida isso lá na hora da tua prova, certo? Beleza? Estão conseguindo me acompanhar? Bota uns coraçãozinhos, já que eu não estou falando, não estou vendo os comentários, né? Bota os coraçãozinhos para vocês me dizerem se estão acompanhando, se eu estou indo muito rápido, se eu estou atrapalhando a vida de vocês, como é que tá rolando aí? Então bota os coraçãozinhos aí, com os coraçãozinhos eu vou conseguir ver se tá tudo de boa, tá? Bom, isso, agora sim, deu para ver que tá tudo de boa, tá? Então vamos lá. Mais umas coisas que eu preciso que vocês saibam, tá? Vejam que há vedações para a proposta de acordo de não persecução penal. Vejam, há vedações à celebração, e aí eu estou pro item 4, estou indo pro item 4. Já saí dos requisitos, agora estou indo pro item 4, tá? No item 4, eu estou falando agora das vedações, daquelas hipóteses que não viabilizam a celebração do acordo de não persecução penal. E isso você vai encontrar no artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então tem circunstâncias, situações que não cabe falar em proposta de não persecução, de acordo de não persecução penal, certo? Quando? Se for cabível transação penal, ou seja, se for crime de menor potencial ofensivo, nos crimes de menor potencial ofensivo, tendo cabimento transação penal, não cabe acordo de não persecução penal. Ora, se cabe transação penal, para que eu vou fazer acordo de não persecução penal, velho? Não precisa, né? Já tenho lá a proposta despenalizadora, já tenho lá a medida alternativa. Então, se for crime de menor potencial ofensivo, não rola acordo de não persecução penal. Fica lá com a transação penal, tá de boa. Também, isso aqui é importante. Se o sujeito ele for reincidente, se o investigado ele for reincidente, e mais, olha só, se tiver elementos probatórios de que ele tem uma conduta criminal habitual, não é crime habitual, mas é uma habitualidade criminosa, que o sujeito ele tem uma postura de criminal reiterada e profissional, velho, o sujeito que ele faz do meio de vida a prática de crime, ainda que ele não seja reincidente, mas verificando que ele pratica com habitualidade, reiteradamente e com profissionalismo crimes, faz do crime o meio de vida, esse cara não pode ter direito a acordos de não persecução penal. Vamos ferrar o cara lá, vamos enrabar ele lá no final. Vamos botar ação para botar pena para esse jaguara. Perceberam? Então se o cara lá, até mesmo para não banalizar o acordo de não persecução penal. Então o sujeito que ele demonstrou, tem elementos que ele faz do crime como meio de vida, como se fosse algo para ele elementar, habitual, reiterado, profissional, esse cara não vai ter direito a acordo de não persecução penal. Só que tem lá no final do artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 2º, no final lá ele faz uma ressalva. Ressalvado crimes de menor potencial, ressalvados crimes insignificantes, exceto sim insignificantes infrações penais pretéritas. Cara, isso foi uma redação no mínimo inusitada, essa, legislador. Porque se você considerar insignificante infração penal anterior, dali a pouco você começa a confundir de que se trata de princípio da insignificância. Ora, se a infração anterior for insignificante, deveria, teoricamente, ter sido aplicado o princípio da insignificância que leva à atipicidade da conduta, à atipicidade material da conduta. Ou seja, o fato seria atípico se eu fosse considerar, no pé da letra, na acepção do termo, essa expressão insignificante infração penal pretérita. Essa infração penal pretérita, ela deveria ser considerada atípica. Perceberam?
Então o legislador aqui ele não foi feliz nessa redação. Aí tem o enunciado do Grupo Nacional de Coordenadores do Centro de Apoio Criminal, do Conselho Nacional do Ministério Público, que diz lá, isso que me parece mais adequado. Esse insignificante, leia-se, crimes de menor potencial ofensivo pretéritos. Então, se o sujeito ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo lá atrás, ou se ele tem uma habitualidade de cometer crimes de menor potencial ofensivo lá atrás, não rola aqui a vedação. Será possível. Então, imagina que o sujeito ele praticou uma ou duas lesões corporal leve, crimes pretéritos de menor potencial ofensivo. Teoricamente, aqui seria um crime que poderia se enquadrar naquilo que nós chamamos de, que pode se enquadrar como insignificante, ou contravenções penais anteriores, isso poderia considerar como insignificante, mas não que esteja vinculado ao princípio da insignificância a levar à atipicidade da conduta, certo? Se o sujeito também ele foi beneficiado, vejam, outra para a tua prova, cuida para a tua prova lá, se ele for beneficiado, se já tivesse sido beneficiado por um acordo de não persecução penal, e não só pelo acordo de não persecução penal, se ele já foi beneficiado anteriormente por um acordo de não persecução penal, por transação penal e suspensão condicional do processo, nos últimos 5 anos ele não terá direito à proposta de acordo de não persecução penal. Vejam, não é o sujeito ele ter sido submetido a um acordo de não persecução penal 5 anos anteriores. Não. Além de um acordo de não persecução penal, se ele obteve uma transação penal nos últimos 5 anos, não cabe acordo de não persecução penal. Se ele obteve suspensão condicional do processo anteriormente num prazo de 5 anos, se for beneficiado, não cabe acordo de não persecução penal. Certo? Beleza? E também nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar ou praticado contra a mulher por razões dela ser do sexo feminino. Então, quando envolva crime de violência doméstica e familiar, e veja que interessante, né? Se você olhar, olha só que isso é uma pergunta para concurso público, meu Deus. No artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4º, ele fala nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar. Ele não restringe violência doméstica e familiar contra a mulher. Não está limitando-se à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se o legislador ele não limitou a violência doméstica e familiar contra a mulher, a vedação para a celebração do acordo de não persecução penal, então, teoricamente, se for um crime de violência doméstica e familiar dentro do âmbito doméstico, dentro da unidade familiar, dentro de um contexto de um âmbito da unidade afetiva, dentro de uma relação íntima de afeto, ainda que a vítima seja homem, teoricamente, ela aqui inviabilizaria o acordo de não persecução penal. Olha o que eu estou te dizendo. Porque não está restringindo lá no artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4º, a violência doméstica familiar contra a mulher. Aqui é violência doméstica familiar no âmbito genérico, inclusive contra o homem. E claro, quando o crime for praticado contra a mulher, aí sim, em razão do sexo feminino. Aí qualquer crime contra a mulher, em razão dela ser do sexo feminino, não cabe em favor do agressor, não cabe o acordo de não persecução penal. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso? E quais são as condições, tá? Aí a gente já está indo para o final, aqui o item 5. Quais são as condições? Condições estão previstas no artigo 28A do Código de Processo Penal. Primeiro, a confissão, que eu acabei de falar para vocês. Outra condição que só pode ser estabelecida como cláusula para o acordo de não persecução penal é reparação do dano. Reparação do dano, salvo na impossibilidade de fazer, porque eu não posso pedir para um cara que é um pelado reparar o dano como sendo condição para o acordo de não persecução penal, porque daí eu estou inviabilizando o acordo de não persecução penal. Imagina o sujeito que não tem um cair morto. Você vai lá e paga lá 2 mil, 1.000, 2.000, 3.000 reais de danos que você provocou. Não tem como o cara tirar. Isso fica demonstrado que ele não tem a possibilidade de reparar o dano, aí não vai ser possível impor essa condição, tá? Mas havendo possibilidade, é uma condição reparar o dano, renunciar de forma voluntária aos bens e direitos
indicar o Ministério Público como instrumento, produto, proveito do crime, o que já seria perdido lá numa eventual sentença, né? Eu não vou deixar o instrumento do crime, o proveito do crime, o produto do crime com o Jaguara, né? Obviamente que não, né? Prestar serviço à comunidade, pagar prestação pecuniária. Então essas são as condições. Eu vou te celebrar, vou te propor um acordo de não persecução penal. Tudo bem, eu me comprometo, Ministério Público, a não entrar com ação penal. Eu, Ministério Público, estou me comprometendo a não entrar com ação penal, porque eu também estou celebrando um acordo. Eu também tenho minhas obrigações. Não vou entrar com ação penal. E você confessa, você repara o dano, você renuncia aos instrumentos produto proveito do crime, você presta serviço à comunidade, você paga a prestação pecuniária ou qualquer outra condição que eu for impor, que eu for propor para você aqui. Eu faço a minha parte, não entro com ação penal. Você faz com a tua parte, cumpre estas condições. Tá de boa? De boa. Então, vamos celebrar o acordo perante, e aí o item 6, o item sexto, perante o juiz. É o juiz que vai homologar judicialmente ou não, o juiz homologar judicialmente ou não, esse acordo de não persecução penal. Então é o juiz que vai elaborar, que vai homologar esse acordo, e esse acordo ele vai ser celebrado mediante uma audiência, realizada em audiência, onde vai estar presente o Ministério Público, o juiz, que seria o juiz de garantias, e o advogado. E o juiz aqui ele vai ter que só controlar a legalidade do acordo, tá? Ele não pode impor condição ou deixar de impor, certo? Beleza? Tranquilo? Se o sujeito ele descumprir o Ministério Público, ele pode daí formular um pedido de cassação do acordo, que seja rescindido o acordo e oferecer a denúncia. Cumprido o acordo, aí eu estou no item 8, aí será declarada extinta a punibilidade. Bom, o Instagram, meu Deus, já passou, meu Deus do céu. Eu habilitei os comentários, como é que passou rápido, cara? Passou rápido demais. Já acabou a hora, o horário. Já acabou o horário. Pô, já acabou o horário, gente. Então, faltam 1 minuto e 30 e poucos segundos. Era isso que eu queria falar para vocês sobre o acordo de não persecução penal. Vocês perceberam que foi de uma forma mais didática. Espero que vocês tenham compreendido. Foi um prazer enorme. Mas passou muito rápido. Que barbaridade, cara. Passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Nem vi passar. Né? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Viu, João? Sim. Concurso material, sim. Passou de 4 anos, não vai caber mais acordo de não persecução penal, certo? Também nos processos, aí é uma discussão, né? Se no processo de andamento pode ser formulado o acordo de não persecução penal. Eu considero que sim, tá? É uma lei posterior mais benéfica e eu considero que sim, tá? Eu vou deixar salva, sim, eu vou tentar ver como é que eu faço para deixar salva esta live, né? E vou fazer mais lives também dessa formato mais didático, tá bem? Vou escolher um tema de um formato mais didático, tipo webinário, né? É mais uma aula, né, do que propriamente uma conversa. Tá terminando o tempo aqui, eu vou tentar deixar salvo, né? Mas antes que o Insta simplesmente me expulse, eu quero deixar o meu agradecimento, muito obrigado por vocês terem acompanhado. E todas as segundas-feiras eu vou fazer essas lives, tá? E vai ser nesse formato, é uma live webinário, tipo aula didática. Eu pego e desativo os comentários e vamos fazer com mais frequência, beleza? Certo? Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos, um abraço, ministério, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!